Fala moçada, tudo beleza? Vamos nessa então, seguindo aqui, firmes e fortes, dentro da estratégia concursos, dentro desse bloco, tratando da parte aqui de operações com monômios, vou falar com vocês um pouquinho sobre a parte de potenciação e radiciação. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com a parte de potências e raízes, que são operações às vezes menos exploradas, principalmente a radiciação, né? São menos exploradas aí em relação à adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, dependendo da situação, acaba passando aí algum detalhezinho que pode realmente fazer diferença em outros cálculos. Então, bora lá. Olha aí os exemplos que eu coloquei para vocês de potenciação de monômios. Moçada, sobre potenciação, o que eu preciso que vocês se lembrem? A única exceção que a gente tem no cálculo de potência é quando a gente tem base negativa e expoente ímpar. Porque então é a única situação em que eu gero resultado negativo. Para todos os outros resultados, a gente sabe que o cálculo sempre vai ser positivo. Então eu vou retomar de novo com vocês aqui as ideias. Cada tipo de operação tem um procedimento. Então, por exemplo, adição e subtração. Adição e subtração de números inteiros. Qual que é a regra que a gente segue? Adição e subtração, a gente trabalha com a lógica de, se os números tiverem sinais iguais, a gente mantém o sinal e soma. Se os números tiverem sinais diferentes, a gente pega o sinal do maior e subtrai. Essa é a lógica dos sinais em adição e subtração. Quando a gente fala de multiplicação e divisão, qual é a lógica dos sinais? Mais com mais dá mais com menos dá menos, menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. Isso é o que funciona para multiplicação e para divisão. Para potenciação, qual é a lógica? Basicamente essa, olha. Se a base é positiva e o expoente é par, sinal positivo. Se a base é positiva e o expoente é ímpar, resultado positivo. Se a base é negativa e o expoente é par, resultado positivo. Se a base é negativa e o expoente é ímpar, é então a única exceção que a gente tem, que é onde o sinal vai ser o quê? Negativo, ok? Então, num primeiro momento, sobre os sinais aqui das potências que foram apresentadas, eu já posso te garantir o seguinte. Letra A vai ter que ter sinal o quê, gente? Sinal positivo ou sinal negativo? Eu tenho lá, menos 2x elevado à quarta. O meu sinal, então, vai ter que ser o quê? Vai ter que ser positivo. Por quê? Porque, olha, é uma base negativa, porém com expoente par. 4 é um número par, então o sinal é positivo. Já na letra B, eu tenho uma base negativa com expoente ímpar. Base negativa com expoente ímpar, o meu sinal vai ter que ser o quê? Negativo. Na letra C, base negativa com expoente ímpar. Então, resultado aqui, resultado negativo, tá bom? Então tá lá, sinais, já matei. Agora vamos para a prática do cálculo envolvendo potência de monômios. 2x elevado à quarta, você vai pegar e vai fazer o quê? O coeficiente, você eleva ao expoente. Então você vai pegar o 2 e vai elevar a quarta potência. Cuidado, 2 elevado à quarta não é 8. Lembrem-se, 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Potências são produtos de fatores iguais. Então 2 elevado à quarta é o produto do 2 por ele mesmo 4 vezes. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então eu fico aqui com mais 16. E aí como que eu vou proceder com o cálculo do expoente? Cuidado para não se confundirem. Aqui, gente, olha, quando eu tenho isso aqui, por exemplo, olha, A elevado a 2 elevado a 3. Isso aqui é o que a gente fala que é uma potência de potência, né? Eu estou calculando uma potência de uma outra potência. Então, qual que é a propriedade de potência que a gente tem nesse caso? Quando eu tenho potência de potência, eu sempre tenho que fazer o quê? Multiplicar os expoentes. Então, aqui, o que você vai fazer é multiplicar o expoente 1 pelo expoente 4. Então, eu acabo chegando em 16x elevado à quarta. Mas aí é essa paciência que vocês têm que ter. Porque é um conjunto de regras, certo? Aqui, se você se dá bem, por exemplo, o coeficiente eu lembrei, mas e a parte literal? Parte literal, então, vai ter que estar organizada na sua cabeça.
parte literal é lembrar que é potência de potência. Então, é multiplicar os expoentes entre si. Então, a resposta ali seria 16x elevado à quarta. Então, vamos para a letra B, para ver se a gente se entendeu. Com relação ao sinal, já coloquei. Com relação ao coeficiente, não é para pegar e multiplicar os 5 por 3. Lembrem-se, com relação ao coeficiente, ele vai ser elevado a 3. Então, o 5, se eu for elevar a 3, vai ter que dar 125, porque é o 5 vezes 5 vezes 5, ok? Então, fica menos 125. E aí eu teria que fazer aqui agora, olha, o a elevado ao quadrado elevado ao cubo, gente. Só que olha para cá, o que é o a elevado ao quadrado elevado ao cubo? Vamos calcular isso aqui. O que é uma coisa elevada ao cubo? Uma coisa elevada ao cubo é a coisa, digamos assim, né, multiplicada por ela mesma 3 vezes. Então, o que é o a ao quadrado elevado ao cubo? O a ao quadrado elevado ao cubo é o a ao quadrado vezes o a ao quadrado vezes o a ao quadrado. Aqui você poderia usar a propriedade de potência. Você não tem potências aqui de mesma base? Então você poderia somar os expoentes. Só que aí repara, é como se fosse o a elevado a 3 vezes aquele 2. Não é isso? Eu não vou ter que somar 2 mais 2 mais 2? 2 mais 2 mais 2, então é como se fossem o quê? É como se fossem 3 vezes o 2. Então eu chego aqui ao a elevado à sexta, que é onde a gente coloca para vocês então como regra, olha. Que quando for potência de potência, eu tenho que simplesmente multiplicar os expoentes, para você não ter que ficar aqui toda hora abrindo isso, olha. Ah, o que é o c elevado ao cubo elevado ao cubo? O que eu teria que fazer aqui, olha, c elevado ao cubo elevado ao cubo. Ah, seria o c elevado ao cubo vezes o c elevado ao cubo vezes o c elevado ao cubo. Só que o que é isso? Ah, é a mesma coisa que o c elevado a 3 vezes 3, que é c elevado a 9. Então, de novo, não precisa ficar abrindo desse jeito, é só multiplicar os expoentes, tá bom? Então a gente passa a ter menos 125, a elevado à sexta e o c elevado à nona potência. Perfeito? Vamos dar uma olhada na letra C. Na letra C, tá assim, olha. Menos 2 terços, x ao cubo, y ao quadrado, elevado ao cubo. Então, primeiro, tem que pegar o menos 2 terços e tem que elevar ao cubo, ok? Se eu for pegar o menos 2 terços e for elevar ao cubo, isso aqui vai ficar, então, menos 2 elevado ao cubo dá 8. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então eu fico com menos 8 sobre 27, ok? Menos 8, 27 avos. O x fica elevado à nona potência. Por quê? Porque agora eu vou multiplicar esses expoentes. E o y vai ficar elevado à sexta potência. Y elevado à sexta, tá bom? Menos 8, 27 avos, x elevado à nona e o y elevado à sexta potência. Tranquilo? Então é assim que você raciocina uma potência envolvendo monômios. Então no meio do furacão, lá no meio de uma questão, pode pintar uma potência de monômios. Você tem que estar com a estratégia ajeitada. Sinal, obedecendo isso que está aqui. Saber lidar com o coeficiente. Coeficiente você vai elevar ao expoente. E na prática, os expoentes da parte literal, você vai multiplicar pelo expoente externo da potência, tá bom? Muito bem, esse é o raciocínio da potenciação. E o raciocínio contrário, que é o da radiciação de monômios. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, a raiz quadrada de 36 ao quadrado b elevado à quarta. O raciocínio vai ser o contrário do que a gente faz na potência. Então aqui você vai calcular a raiz quadrada de 36. Quanto que é a raiz quadrada de 36? A raiz quadrada de 36 vai ter que ser 6. Na potenciação a gente não pega e multiplica um expoente por outro. Aqui na radiciação você vai dividir o expoente, não um expoente por outro, né? Mas o expoente pelo índice que tiver escondidinho ali dentro, olha. Então você vai pegar o 2 que está aqui, e vai dividir por 2,
2 dividido por 2 vai acabar dando 1, então eu ficaria com 6a elevado a 1, ou simplesmente 6a. E o b elevado a 4 dividido por 2, o 4, se eu for dividir por 2, vai dar 2. Então eu fico aqui com 6ab elevado a 2, ok? Bruno, e se não der para simplificar? Se não der para simplificar, você deixa esse índice, esse expoente aí, dentro do radical, tá bom? Aqui a gente conseguiu fazer o cálculo bonitinho, porque eu consigo simplificar o 2 com 2 e o 4 com 2, ok? Então a raiz quadrada do monômio 36a ao quadrado b elevado a quarta acaba sendo essa que está aí, olha, 6ab ao quadrado. Tranquilo? O que é uma raiz quadrada? Só para a gente se entender. Quando eu falo para vocês, por exemplo, que a raiz quadrada de 64 é 8, é porque se eu fizer 8 ao quadrado, tem que dar 64, não é isso? Se eu falar para vocês que a raiz quadrada de 100 é 10, é porque 10 ao quadrado tem que dar 100. Então aqui, se a raiz quadrada de 36a ao quadrado b à quarta é 6ab ao quadrado, é porque o 6ab ao quadrado tem que dar aquilo que está ali, como de fato vai dar. Se eu fizer essa operação inversa, que foi a operação que a gente acabou de aprender aqui, olha, que é a potenciação, olha o que ia acontecer. 6 ao quadrado ia dar 36. O a, aqui ficou faltando um 2, né? Olha, o a ao quadrado ficaria a elevado a esse expoente que é 1 vezes 2, então a elevado a 2. E o b ao quadrado elevado ao quadrado acaba me dando o b elevado a quarta, que é o 2 vezes 2. Então eu chego em 36a ao quadrado, b elevado a quarta, exatamente do jeito que eu precisava. Tá bom? Ali na letra B eu tenho que calcular a raiz sexta de 64m elevado a 18. Lembre-se, como que eu calculo a raiz sexta de 64? Posso pegar o 64 e fatorar. Então, quando eu falo de fatorar, você tem que pegar o 64 e dividir por números primos. 64 por 2 vai dar 32. 32 por 2 vai ter que dar 16. 16 por 2 tem que dar 8. 8 por 2 tem que dar 4. 4 por 2 tem que dar 2. E o 2 por 2 tem que dar 1. Ok? Como a gente está aqui com uma raiz sexta, é sinal então de que eu tenho que juntar esses números aqui de 6 em 6. Ok? E como eu tenho que juntar de 6 em 6, para cada 6 eu tiro 1. Então a raiz sexta de 64 acaba sendo 2. Então eu fico com 2. E aí agora na parte literal, eu simplesmente divido o expoente pelo índice. O 18, se eu for dividir por 6, acaba dando 3. Então a raiz sexta de 64m elevado a 18 acaba sendo 2m elevado ao cubo. Como eu sempre falo, né, gente? Para quem às vezes tem um pouquinho de facilidade com as exatas, ótimo. A gente olha para isso e acaba fazendo tudo muito sentido muito rápido. Agora, para quem tem um pouquinho de dificuldade, eu sempre coloco que o examinador ele não precisa ficar fritando os neurônios dele para poder criar uma questão que vai tirar um monte de gente da brincadeira. Eu tenho certeza que se o cara coloca uma questão dessa na hora da prova, ele causa um estrago. Em boa parte dos candidatos. Ele não precisa fazer mais nada. Só você colocar só efetue, determine o valor de, ou simplesmente simplifique. Vamos combinar? Acaba que muita gente vai se confundir. Primeiro porque, eu não sabia nem como calcular, eu não lembrava ali como calculava a raiz sexta. Né? Já tinha me esquecido. Então, estou eu aqui de novo te lembrando como a gente pode calcular a raiz sexta. E o expoente? O que eu faço com esse expoente? Soma, subtrai, divide, faz o quê? No caso aqui, então, o expoente do que tiver dentro, você divide pelo índice, ok? Vamos dar uma olhada aqui na letra C, onde eu trago uma fração. Digamos que aqui eu só dobrei o seu trabalho, certo? Porque aí o raciocínio é o de você pegar, calcular a raiz cúbica de 216, calcular a raiz cúbica de 125, e pegar ali aqueles expoentes, x elevado a 9, pegar o 9, dividir por 3, m elevado a 3, pegar esse 3, dividir por 3, ok? Então vamos organizar aqui a casa. Sabe de cabeça aí quanto que é a raiz cúbica de 216? Bruno, não sei, tá tranquilo, maravilha, parabéns, show de bola. Não lembro, então estou eu aqui para te lembrar. Como que eu calcularia a raiz cúbica de 216? Pega o 216 e bora simplificar esse 216, fatora ele. 216 se eu for dividir por 2 vai ter que dar 108. 108 se eu for dividir por 2 vai ter que dar 54. 54 se eu for dividir por 2 vai ter que dar 27, e 27 por 3 vai ter que dar 9. 9 por 3 vai ter que dar 3, 3 por 3 vai ter que dar 1. Junta ali então aqueles números para mim de 3 em 3, e aí eu vou ter isso aqui, olha, como é uma raiz cúbica, né? Estou juntando então de
3 em 3, ok? Para esse grupo de 3 eu tiro um 2, para esse grupo de 3 eu tiro um 3. Então, como é uma raiz cúbica, junto de 3 em 3. Multiplica aqueles números entre si. E aí, então, a raiz cúbica de 216 acaba sendo 6. A raiz cúbica de x elevado a 9 vai ter que ser o x elevado a quanto, hein? X elevado a 3, né? Esse 9 aqui, olha, eu posso dividir pelo 3. Aliás, eu posso, não, eu tenho que dividir o 9 pelo 3. Raiz cúbica de 125, sabe de cabeça? Beleza, maravilha. Não sabe? Vamos fatorar. Não sabe, a sua bengalinha de segurança é a fatoração. Pega o 125 e vai dividir então por 5. 125 por 5 vai ter que dar 25. 25 por 5 vai ter que dar 5. 5 por 5 tem que dar 1. E aí, como aqui a gente tem uma raiz cúbica, então eu vou juntar esses números aqui de 3 em 3 e acabo tirando apenas um 5 aqui, né? Então aqui a gente vai deixar indicado, olha, como se fosse 5. M elevado ao cubo, se eu for simplificar o m ao cubo com 3, então 3 por 3 vai ter que dar 1. Então fica simplesmente m elevado a 1. E o n elevado a sexta dividido por 3 vai ter que me dar o n elevado a 2. Pronto. Eis aqui então o cálculo aí do que seria a raiz cúbica desse monstrinho, né? 6x ao cubo sobre 5m n elevado ao quadrado. Ok? Então, muito cuidado, principalmente com a potenciação, que é, dentre essas duas operações, talvez a que ainda tenha mais chance de aparecer, tá? Não que não possa aparecer um cálculo aí envolvendo radiciação, a gente pode sim lidar com situações em que eu tenho que fazer o cálculo da radiciação, mas a potenciação me preocupa um pouquinho mais, principalmente com relação ao expoente ali, que muita gente acaba se esquecendo como proceder. E é lembrar, então, de multiplicar o expoente da parte literal com o expoente da potência indicada, ok? Teve dúvida? Volta, me acompanha, não tem saída. Quer pegar o jeito? Tem que ir fazendo, moçada. Fazer e refazer até que essas regras realmente façam sentido aí na sua cabeça, ok? Então, ó, agradeço a sua companhia nesse bloco. Fecho por aqui. Forte abraço. Fui!